Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa, Jesus nunca vem e conforta o nosso pecado. Ele conforta-nos. Ele nos lembra. Como nos conforta? Ele nos lembra do que ele fez. Jesus morreu no nosso lugar. A santidade de Deus foi magnificada. O amor de Deus expressado pelo homem. Começamos nossa vida cristã com a obra terminada. A nova aliança não fala do seu amor para com Deus, mas do amor dele para com você. Deixe que ele saiba que você o ama. Hoje com o pastor Joseph Prince. Paz está alicerçada na obra concluída por Cristo. Assim, no capítulo seguinte, capítulo 21, uma semana depois de ressuscitar dos mortos, ele estava caminhando no Mar da Galileia e os pescadores, que eram seus discípulos, estavam pescando no Mar da Galileia. Ele fez o café da manhã para eles e depois do café da manhã, ele perguntou: você me ama? Você me ama? Capítulo seguinte, João 21. Olhe para a sequência. Você me ama? Vem depois de dizer está consumado. Paz se fundamenta na obra consumada. Depois ele diz, você me ama. Eu estou seguindo a ordem, amigos. A ordem do Espírito Santo. E no final daquele capítulo 21, ele olha para Pedro e diz, siga-me. Vem e segue-me. Você entendeu? Agora, a verdadeira vida cristã começa com a obra consumada. Você é completo em Cristo, está consumado. Seus pecados foram perdoados, passado, presente e futuro. Você é a justiça de Deus em Cristo. Amém? Agora você pode possuir a paz. Ele diz, paz seja com vocês, receba. Portanto, sendo justificados por Cristo, tenhamos paz. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Amém? Possua isso. Depois disso, ele diz, depois que você está descansando na obra, depois que você tem a paz com Deus, e não existe mais guerra entre você e Deus, nada entre você e Deus mais, Deus é seu Pai, você é próximo a Ele, Ele diz, depois de tudo que eu fiz, existe alguma coisa que você vê que vai fazer você me amar? É uma pergunta. Nós respondemos sim. Então ele pergunta, você me ama? Então, quando você diz, eu te amo, ele diz, siga-me. Você entendeu? Deixe-me dizer algo. O ensino cristão tradicional diz, comece aqui, comece seguindo a Cristo. Vocês são muito preguiçosos para seguir a Cristo. Preguiçosos de acordar cedo, disso, daquilo, e eles exaltam você dizendo, você tem que começar a seguir Cristo, senão você não vai ser arrebatado. Dependendo da sua origem, da sua doutrina. Só aqueles que seguem a Cristo vão conseguir chegar lá. Não pense que crentes só falam em graça vão chegar lá. Isso não vai acontecer. Parece algo surpreendente, essa pessoa está pregando uma mensagem de fogo. Que fogo é esse? Fogo estranho. Construído sobre o fundamento errado. Começa o cristão seguindo a Cristo. Certo? E fazer o melhor para amá-lo. Fazer o melhor para amá-lo e depois você vai ter paz. Quando o trabalho for terminado. Não ria. Muitos de nós ainda cremos assim. E eu mostrei a sequência aí da aparição dessas palavras. Não é no natural. Veja, se nós abrirmos o cérebro de um cristão, fizermos uma cirurgia e tirarmos o cérebro e lavar com detergente do sangue de Jesus e depois colocarmos o cérebro ao contrário, todos os crentes se tornariam crentes vitoriosos dessa semana em diante. Pensaríamos como Deus. Tem alguns que pensam, quanto mais eu falo quem eu sou e que eu fiz,
maior eu me torno. Jesus diz que quanto mais você o conhece e o serve, maior eu me torno. É tudo ao contrário. É como na cadeira do barbeiro, que quem está nessa cadeira levanta a cadeira e você olha e levanta a sua, e ele olha e levanta a dele, e no final você faz a sua maior. Não brinque assim. Amém? Por que olhar para o outro? Olhe para Jesus. Desapontamentos vêm quando você se compara com outros. Você entende isso? Essa é a sequência. Começa com está consumado. Amém, igreja? Agora, existiu um homem, e este homem foi pego desobedecendo a lei do seu país. Obviamente, foi uma desobediência de uma lei nova. E ele não negou que quebrou a lei. Os seus inimigos disseram que ele quebrou. Os seus amigos disseram que ele quebrou a lei. Mas uma coisa a respeito desse homem é que... Mas este homem não está tão preocupado por ter quebrado a lei. Ele está em paz. A única pessoa preocupada é o rei que o amava. O rei daquela terra o amava. Estou falando a história de Daniel. Este rei era o rei Dário, imperador dos Medos e Persas. Na verdade, você até pode ver seu rosto na história, porque eles esculpiram o seu rosto em tábuas de barro. Está nos museus, é o rei Dário da época de Daniel. O rei Dário amava Daniel. Mas seus sátrapas e governadores ao seu redor, os seus líderes, eles tinham ciúme de Daniel, porque o rei promovia-o sempre. Daniel não era um medo-persa, ele era um judeu. Ele era um cativo de Jerusalém. Quando Nabucodonosor conquistou Jerusalém, ele trouxe Daniel com os outros cativos. Agora Dário havia conquistado a Babilônia. Os medo-persas tomaram o poder e o rei Dário amava Daniel porque Daniel interpretava sonhos, dava conselhos. Ele tinha um espírito doce e a Bíblia diz que Daniel, nele se encontrou um espírito excelente. O rei pensou em colocá-lo acima de todos os sátrapas e de todos os governadores do rei. Então eles ficaram com ciúmes. Um dia eles vieram e eles descobriram que não tinham nada contra Daniel. Daniel era fiel, a Bíblia diz. A única coisa que eles encontraram em Daniel era com respeito ao seu Deus. Então eles vieram ao rei e eles disseram ao rei: Rei, vamos fazer isso, certo? Por um período de tempo, vamos ter uma lei que o honre. E que nenhum homem no teu reino, no teu governo, faça qualquer pedido para qualquer pessoa ou ore a qualquer Deus, a não ser a ti. O que você acha disso? E o rei Dário, sendo um homem ocupado como era, com muitas coisas na sua mente, ele concordou. E colocou o seu selo na lei, nas tábuas. E algo sobre a lei dos Medos e Persas é que ela não podia ser alterada. Uma vez promulgada, não podia ser mudada. E a verdade é que eles esperaram que Daniel orasse. Daniel, sabendo que a lei havia sido promulgada, ele foi para o seu quarto e diante de todos eles, ele se ajoelhou e orou ao Deus de Israel. Ele orou, a Bíblia diz, de forma aberta. Eles foram ao rei e disseram: o senhor assinou essa lei, não assinou? E o rei disse sim. E ninguém pode fazer qualquer tipo de oração ou pedido a qualquer Deus, exceto a ti. E ele disse sim. Eles disseram: bem, Daniel, no momento em que eles disseram Daniel, a Bíblia diz, veja bem, que o rei ficou conturbado em si mesmo, não com Daniel. Ele amava Daniel e viu que tinha caído numa emboscada. Eles disseram: lembre-se disso, rei, ó majestade, ó excelente nobreza. Os teus gases têm o perfume da noite. Ó altamente nobre, a lei do teu reino não pode ser alterada. O rei colocou seu selo e o rei entendeu. E a Bíblia diz que o rei trabalhou o dia inteiro para poder salvá-lo, a Bíblia diz, para livrar Daniel da cova dos leões. E a cova dos leões era o resultado da desobediência dessa lei. A Bíblia diz que ele trabalhou o dia inteiro até o sol se pôr. E no final do dia, os governadores vieram e disseram: lembre-se, ó majestade, nós temos preocupação pelo teu reino. A lei dos Medos e Persas não pode ser revogada.
Desta maneira, nós temos aqui um rei cuja lei e seu coração não se harmonizavam. Seu coração estava direcionado para Daniel. A sua lei, para o outro lado, lançar Daniel na cova dos leões. Fazer os dois seria impossível. Ou ele violaria o seu coração, seu amor por Daniel, ou satisfaria as exigências da lei, sua justiça. Fazer os dois não dava. No final do dia, justiça venceu. O rei relutantemente disse: vão em frente, peguem-o. E eles pegaram Daniel e o lançaram na cova dos leões. E eram leões ferozes, não eram gatinhos. Não eram gatinhos de estimação, eram leões ferozes. Como eu sei disso? Porque depois, quando lançaram os inimigos, antes dos seus corpos caírem, seus ossos foram triturados pelos leões. E a Bíblia diz que naquela noite, depois de Daniel ser lançado na cova, o rei não pôde dormir. Não trouxeram dançarinas diante dele, uma versão diz. Não trouxeram instrumentos para ele, o seu sono sumiu, não podia dormir. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, a palavra do rei para Daniel foi essa: o teu Deus, a quem tu serves continuamente, te livrará. E a Bíblia diz que ele não pôde dormir aquela noite. Na manhã seguinte ele se levantou e ele foi rapidamente, a Bíblia diz, para a cova dos leões e ele diz: ó Daniel, o seu Deus lhe livrou. Vamos ver a história aqui. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões, e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei, disse: Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso que teu Deus a quem serves tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em minha inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito. Então o rei muito se alegrou, não estava só alegre, mas muito alegre, e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crerá no seu Deus. Olha isso. E ordenou o rei, foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Como disse para vocês, esses eram leões ferozes, que não tinham comido por dias. Agora, a Bíblia registra que, por 2 vezes, o acusador veio para lembrar que a lei não podia ser revogada. Só a título de ilustração, olhem para mim, eu já vou terminar com isso. Suponha que, entre a primeira vinda para lembrar ao rei e a segunda, entre essas duas, o rei lançasse Daniel na cova. Ok? Mas os acusadores não sabiam. A segunda vez que eles vêm ao rei e dizem: rei, nós queremos lembrar que a lei não pode ser revogada. O rei diz: sim, definitivamente não. Eles olham para o rei. E a lei diz que o senhor tem que julgar Daniel e lançá-lo na cova. E ele diz: certamente eu não farei isso. Lembre-se, estamos falando depois de ele lançar. Nada aconteceu com Daniel, ele traz Daniel de volta e eles não sabiam. Os acusadores vêm, ok? Ele diz: não vou fazer isso. E eles dizem: mas o senhor disse que a lei deve ser mantida. Certamente. Daniel quebrou a lei. Sim, ele fez. O senhor tem que lançá-lo. Eu não vou fazer isso, ele diz. Rei, ó tu, grande e soberano rei. Você sabe como são os puxa-sacos? Ó rei, estamos preocupados e zelosos por tua honra. Vai colocar uma mancha no teu nome, na tua dinastia, e vai ser uma grande desgraça sobre a tua honra se o senhor não lançar. Não. Eu fui tão justo ontem quando lancei, como sou hoje. Eu sou tão justo em não o lançar.
Sabe por quê? Porque ele já cumpriu a sua pena. Vamos parar aqui e vamos concluir. O que aconteceu com Daniel aconteceu conosco por substituição. Jesus é o nosso Daniel. Ele foi à cova dos leões por mim e por você, porque a lei não pode ser revogada. Mas todos nós quebramos a lei. A lei do reino, todos nós, certo? E ao invés de nós irmos, Jesus foi no nosso lugar. Cristo morreu por nós. O que é por nós? Como nós. Ao invés de nós. Ao invés significa no nosso lugar. Assim, como Daniel, Jesus foi para a cova dos leões, a cruz, e levou todo o juízo que era para mim e para você, porque quebramos as leis da nossa vida, violamos os mandamentos. Amém? Ele assumiu o nosso lugar, ele foi punido da forma mais rígida por nossos pecados, e então ele clamou, consumado. E o rei, Deus o Pai, o levantou da morte, do lugar do julgamento, à cova dos leões. Amém? E ele fez tudo isso não por si mesmo, ele fez por você e por mim. Assim, o acusador agora, às vezes vem pelo lábio de pessoas, mas o acusador que está por trás é o diabo, que é o acusador. E ele vem e diz, mas essa pessoa quebrou a lei. E ele vem e diz, essa pessoa fez isso, fez aquilo. Deve ser punida. E Deus diz, não, não vou puni-lo. E quando eu digo que não vou puni-lo, eu sou tão justo quando enviei meu filho à cruz para morrer pelo pecado dele. Hoje eu sou justo em não condenar o meu povo. Se eu condenar meu povo, quando o substituto já foi condenado por seus pecados, seria uma execução errada da justiça. Eu seria injusto. Eu seria injusto. Assim eu não posso ser injusto. Seria uma mácula no nome santo e no trono do Deus vivo que criou os céus e a terra. Eu não posso julgá-los, eu não posso condená-los. Quando eles creram no meu filho, na minha dádiva, no substituto, e por causa disso eu sou tão justo em os livrar da culpa, como eu sou justo quando enviei o substituto no lugar deles. Você entende isso? Quando eu estava lendo isso, ontem o Senhor falou comigo e disse, meu filho, veja o que acontece com os acusadores. Eles foram lançados com suas mulheres e filhos na cova dos leões. E deixe-me dizer algo, igreja. Quando nos referimos a um filho de Deus, o que Deus purificou não chama impuro. Você não sabe a história toda, você não sabe o que aconteceu, não seja um acusador, não faça o trabalho de Satanás. Ok? É um perigo, um perigo. E nós sabemos quem é o leão hoje. Quem vai como leão rugindo, mas aqueles que ele pode devorar são aqueles que acusam, que são como ele. Outra coisa, você não deve se autoacusar. E todo o povo diga, amém. Agora, essa é a razão por que, já vou despedi-los, mas essa é a razão porque você nunca pode permitir que o diabo ou alguém te condene ou te acuse. Quando você não é consciente dessas verdades, quando você não está escutando o Evangelho constantemente, não uma vez ou outra, mas constantemente, você não vai estar fortalecido pelo que Cristo fez por você. E assim, quando você não está forte, o diabo vem e põe coisas em você e na sua família. Mesmo enfermidades foram levadas por Jesus. Quando você descobre isso, você se firma e diz, se ele levou minhas enfermidades, eu recebo a minha cura. Ele já pagou. Você quer receber o dom da justiça? É seu. A razão por que nós estamos dizendo que não existe condenação é porque agora não existe condenação para você e eu, que somos crentes em Jesus Cristo. Falamos isso porque Deus é santo. Deus não pode punir o mesmo pecado duas vezes. E todos os seus pecados, os meus pecados, foram punidos em Jesus. E ele foi punido antes de nós cometermos pecados, antes de nascermos. Deus viu nosso pecado e colocou nele. Por que ele foi condenado? Por que nossos pecados foram punidos? Então, portanto, agora, porque Deus é santo,
não há condenação para você e para mim, em Cristo. Posso ter um amém? Agora, escute, isso faz você pecar? Não. Faz você querer amá-lo e aprender mais desse Salvador maravilhoso que deu sua vida por você e por mim, amém? Em todo esse auditório, eu gostaria de levar você que nunca aceitou Jesus como Senhor a recebê-lo como Salvador pessoal, porque o que Ele fez por você como substituto ainda não se tornou realidade, ainda não aconteceu na sua vida, porque você ainda não fez seu substituto, você não fez seu Salvador. E se você gostaria de receber o que Ele fez, faça essa oração comigo agora, ninguém olhando para os lados. Não vá para o inferno por causa dos outros, nada vale mais do que sua alma. Amém? Ninguém pode estar no inferno um dia e dizer que está lá por causa do juízo de Deus. Não, e sim porque recusaram o amor de Deus. Amém? O escape foi dado para que você viva mais e reine em vida e não seja aprisionado pela morte. Se essa pessoa é você e você quer receber Jesus no seu coração, faça essa oração agora dizendo: Pai Celestial, eu creio que o Senhor me ama, que no seu amor, o Senhor não tem desejo de me condenar ou me enviar para o inferno, mas o Senhor me ama. E por isso o Senhor enviou o seu Filho Jesus para morrer por meus pecados na cruz. Ele derramou o seu sangue, me limpando de todo o pecado. O Senhor o levantou dentre os mortos. E Ele está vivo hoje. E Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. De agora para sempre, todos os meus pecados foram perdoados. Deus é agora meu Pai. E eu sou seu filho. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. E todos digam: amém, amém, amém. Fique de pé. Deixe-me despedi-los com as bênçãos. Lembre-se disso, proteção é uma das dádivas que Jesus deu. E Deus não vai forçar proteção sobre você, você tem que querer. Jesus disse: trarei os meus filhinhos debaixo das minhas asas, como uma galinha junta os seus pintainhos. Mas Israel, ó Jerusalém, tem me rejeitado. Que tragédia de 2000 anos essa. Nós temos visto, não de Deus, mas do inimigo, atacando o seu povo. Mas quantos querem vir para debaixo de suas asas? Não menospreze a proteção. Amém? Amém? Você não vai morrer dormindo. Alguns têm esse medo. O Espírito diz que você não vai morrer no sono. Algum amigo seu pode ter morrido com um ataque cardíaco, mas você não. Você sabe quem você é. O Espírito me diz para dizer isso. Levante sua mão agora nesse lugar. Nessa próxima semana, que o Senhor o abençoe com as bênçãos de Abraão e as bênçãos de Deuteronômio 28, e o Senhor Ele mesmo mantenha você, que Ele guarde você, que você seja protegido de todo acidente, perigo, enfermidades, doenças, do homem mau e dos poderes das trevas e do maligno. Que o Senhor faça a sua face brilhar sobre você, seja gracioso para com você. Que o Senhor levante a sua face sobre você e conceda a você e a sua família sua shalom. Em nome de Jesus. Filhos de Deus, lembrem-se de chamá-lo Pai e sentir seu amor. Amém. Deus abençoe. Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através destes devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.